Graça e paz de Cristo, tudo bem com cada um de vocês? Primeiramente, boa noite aos amados. Nosso desejo é que você possa crescer a cada dia mais no conhecimento da palavra. É por isso que nós estamos aqui, através desta live, dividindo no teu coração a porção da palavra de Deus. Entendemos que a única ferramenta que é capaz de transformar a vida do ser humano é a palavra de Deus. E a palavra de Deus foi revelada, né? Nós conhecemos ela como Bíblia Sagrada. Ela contém dois livros principais, Antigo Testamento, Velho Testamento. Ela é composta de 66 livros no total. Ela foi escrita por mais de 40 autores e há mais de 2.000 anos atrás. Bom, essa é a palavra de Deus e eu quero dividir ela um pouquinho contigo nessa noite. Se você tem nos acompanhado às quartas-feiras, você já está vindo aí do ano passado, nós estudando sobre maturidade cristã, falamos um bocado sobre vida cristã e sobre a maturidade que precisamos ter, né? Vemos falando sobre vida de oração, a necessidade do estudo da palavra, como estudar a palavra, a necessidade de discipularmos, né? De sermos discípulos de Jesus e também de conduzir pessoas para perto de Jesus. Enfim, nós temos conversado sobre vários assuntos que fazem com que você seja ainda mais sólido na fé cristã, ainda mais firme na fé cristã. A própria palavra nos ensina, né, no livro de Tiago, que a prova da nossa fé produz perseverança. Então, a forma que Deus tem de nos tornar mais firmes é nos provando. E a gente conhece isso através da palavra de Deus. Bom, este ano, de forma mais específica, a gente não está estudando sobre maturidade cristã. Nós estamos dentro do panorama bíblico, né? Nós estamos estudando a Bíblia de forma geral, verso por verso, capítulo por capítulo, trecho por trecho. E nós decidimos iniciar no livro de Gênesis, e é exatamente aqui que nós já estamos indo para a nossa 8ª aula hoje, né? Nós já tivemos aí 7 aulas, onde nós tratamos desde o livro de Gênesis, capítulo 1, até hoje, onde nós vamos estudar o livro de Gênesis, no capítulo 4. Nós conversamos bastante, tanto no aspecto teológico, quanto histórico, né? Ou geográfico. Como assim, pastor? Nós, desde o primeiro capítulo, desde o primeiro versículo, quando Deus disse, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, desde esse início, ou quando a própria palavra nos ensina que no início não existia nada, o que pairava sobre a face das águas era o Espírito de Deus, né? E do nada Deus criou tudo. Nós não estávamos falando numa questão teológica, nós estávamos apenas lendo o texto e explicando o texto. Então é assim que a gente tem caminhado, não entrando em questões teológicas, mas entrando em questões práticas, porque o nosso desejo é que você consiga ler a Bíblia de uma forma muito tranquila, muito clara, de forma que realmente possa produzir dentro de nós a transformação. A minha oração tem sido essa, o nosso esforço tem sido este, que a palavra de Deus ela seja atual para os dias em que nós estamos vivendo. Que a palavra de Deus seja um farol para a minha vida e para a sua vida diante do cenário que está diante de nós. Por isso, desde o livro de Gênesis, no capítulo 1, quando Deus criou os céus e a terra, quando Deus fez os luminares, quando Deus fez a separação entre as águas, porque a água já existia, quando Deus criou cada um dos animais, quando Deus cria o homem e cria a mulher, né? A partir do homem faz também a mulher e o faz de forma única, né? Era uma mesma pessoa, Adão, a gente conversou um pouquinho sobre isso, aonde apenas perceberam a sua individualidade depois do pecado. Depois do pecado que eles perceberam que estavam nus, que tiveram vergonha entre si, se esconderam de Deus, mas Deus ele é misericordioso, gracioso e bondoso, e Deus pega peles de animais, tampa a nudez do homem e da mulher,
e logo em seguida se dirige a eles. A gente lembra desse detalhe quando Deus pega pele de animais, a questão mais óbvia era que um animal teve que morrer para que isso acontecesse. Bom, ali a gente lembra do primeiro sacrifício, né? Ali, quando Deus pega a pele de animais e cobre a nudez ou a vergonha do homem, talvez a gente inconscientemente já é remetido pelo sacrifício de Jesus na cruz, muito tempo depois, coisa que o livro de Apocalipse vai nos ensinar que não, antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já tinha sido imolado. Então, a gente fica nesse vai e volta, né? Entre Velho Testamento e Novo Testamento. Entre o Velho e o Novo Testamento, a gente consegue entender todo o contexto em um e a realização no outro, né? Nós olhamos o Velho Testamento, especificamente sobre a queda do homem, e ali a gente tem uma tragédia, ali a gente tem uma ruptura, ali a gente tem um afastamento, né, de Deus do homem, ou melhor, do homem afastado de Deus por conta do pecado. Mas no Novo Testamento, nós vamos chegar lá, né, um dia, para também diluir, né, a palavra, poder destrinchá-la, mas no Novo Testamento a gente percebe a forma como Deus minuciosamente calcula cada detalhe. A pessoa de Jesus paga o preço do pecado que ora tinha nos separado de Deus. Todos foram condenados através de Adão, mas todos foram libertos através de Cristo. Então, a palavra de Deus ela é linda nos seus mínimos detalhes. E é por isso que eu quero conscientizar você a necessidade, a importância de você estudá-la, de você meditar nela dia, noite, madrugada, se você gosta da madrugada, né? Mas entenda a necessidade de você mergulhar na palavra. Eu, às vezes, compartilho com minha esposa, quando a gente está em algum momento de estudo, eu sempre falo, não é a quantidade de texto que a gente lê, não é a quantidade, não é a velocidade com que a gente lê a Bíblia, mas é com a quantidade de detalhes que a gente consegue perceber em cada texto, em cada versículo, em cada trechinho, né, perícope que a gente chama, mas perceber os detalhes. Um exemplo, o menor versículo da Bíblia, quando nos ensina que Jesus chorou. Poxa, é um texto pequeno, mas a gente não consegue entender ou nem explicar, eu não consigo te explicar em pouco tempo no vídeo a grandiosidade de significados que tem por trás desse texto. Um exemplo, se Jesus, que era Deus, chorou, nós que somos seres humanos e somos seres finitos, né? Como não deverá então ser nosso comportamento mediante a perda de alguém? Se Jesus, que era o Deus Todo-Poderoso e sabia de todas as coisas, e sabe de todas as coisas, e sabia que Deus iria ressuscitar aquele homem, né, o seu amigo chamado Lázaro, e mesmo assim ele chora, por que nós não precisamos falar com Deus e dizer, Senhor, olha a minha situação, eu não consigo sair dessa, me ajude. Bom, se o próprio Filho de Deus vê a necessidade de falar com Deus, por que nós somos diferentes? Ou seja, um pequeno verso. Jesus chorou, mas tem muito significado. Por isso, eu quero que você entenda, né, a necessidade de mergulhar na palavra de Deus. Bom, voltando, eu quero que hoje você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 4. Gênesis, no capítulo 4. Vamos lá? Vamos lá? O texto diz assim, livro de Gênesis, capítulo 4, verso 1, a história é entre Caim e Abel. E Adão conheceu a sua mulher, chamada Eva, a qual concebeu e deu à luz a Caim, e disse, obtive um homem pelo Senhor. Talvez na sua versão aí está escrito coabitou. Você vai perceber que na trajetória bíblica, a palavra coabitar ou até conhecer, ambas se referem à relação sexual do homem e da mulher, ok? Verso 2 diz assim, e depois deu à luz a seu irmão Abel, e foi Abel pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, decorrendo o tempo, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas,
e da sua gordura. E olhou o Senhor com agrado a Abel e a sua oferta. Mas não olhou com bons olhos a Caim e a sua oferta. Caim irritou-se muito e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor disse a Caim: por que te irritastes? E por que o teu semblante descaiu? Se bem fizeste, não seria aceito. E se não fizeres bem, o pecado está à porta. Contra ti será o teu desejo, porém tu deves dominá-lo. Acho que essa própria palavra de Deus sobre Caim é algo real na minha vida e na sua. Né? O pecado ele está sempre diante de nós e somos tentados a cada momento. Agora, a opção de ceder a esta tentação, de ceder ao desejo da nossa carne, né, a nossa concupiscência, como a Bíblia vai dizer em alguns versos, é uma responsabilidade nossa. Essa é a autonomia que Deus insistiu, né, deixou com o homem conosco para que nós tenhamos. Então essa é a nossa liberdade de desejar agradar a Deus ou desagradá-lo. Bom, verso 8 diz assim: depois Caim falou ao seu irmão Abel, e aconteceu que, estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. E o Senhor lhe disse a Caim: onde está o teu irmão Abel? E ele respondeu: não sei. Sou o guarda do meu irmão por acaso? Bom, ainda responde de forma leviana. Hein? E verso 10, ele lhe disse: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, pois, maldito seja tu da terra que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão de tua mão. Quando lavrares a terra, não te voltará a dar sua força. Errante e fugitivo serás na terra. E disse Caim ao Senhor: grande é a minha iniquidade para ser perdoada. E eis que expulsas hoje da face da terra, e de tua presença me esconderei. E serei errante e fugitivo na terra. E sucederá que qualquer um que me achar me matará. E respondeu-lhe o Senhor: certo que qualquer um que matar a Caim 7 vezes será castigado. Então o Senhor pôs sinal em Caim para que não ferisse qualquer um que o achasse. E saiu Caim de diante do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. A primeira questão que a gente tem que ter em mente quando lemos o texto de Gênesis, capítulo 4, é que o personagem principal é Caim. Caim é o personagem que salta aos olhos e nos surpreende com o seu ato. E sobre a vida de Caim, nós percebemos pelo menos 4 aspectos na vida dele sobre o seu caráter e sobre sua conduta nesse verso de 1 a 16 que nós lemos, capítulo 4. Nós percebemos 4 exemplos de caráter e conduta. E eu quero dividir esses 4 exemplos com você para a gente poder absorver alguma coisa desse texto. A primeira ênfase que a gente percebe é Caim como um adorador. Né? Caim como alguém que servia ao Senhor, como alguém que ofereceu algo ao Senhor, mesmo Deus não tendo o pedido naquele momento. Segundo, a forma como a gente percebe sobre a conduta e o caráter de Caim é o Caim assassino, aquele que tira ali a vida do seu próprio irmão, independente das consequências, e ainda por cima a Bíblia mostra esse diálogo dele com Deus. O terceiro mostra o próprio Caim como alguém errante, né, dos quais ele estava fugindo, e ele mesmo menciona, né, que ele poderia ser morto. Bom, e Deus fez uma promessa para ele. E o quarto caráter, né, essa conduta que nós vemos na vida de Caim, é o Caim que vai edificar uma cidade e que vai também nos ensinar alguns detalhes. Então, observa esses 4 princípios, né, de conduta e de caráter na vida de Caim, nesse texto que a gente vai estudar um pouquinho. Esse primeiro exemplo de Caim como alguém adorador, bom, nós precisamos entender o contexto que eu já havia mencionado anteriormente aqui com vocês. Deus não ensinou a eles de forma verbal que para haver a remissão de pecados, sangue tinha que ser derramado. Bom, havia o desejo no coração desta família de agradar a Deus.
havia necessidade do perdão, da graça de Deus. E eles reconheciam isso. Para quem gostou e gosta de assistir a novela Gênesis, eu me recordo de ter assistido um trecho e eu percebi quando Caim mata Abel, né? E a forma como desestrutura aquela família. E fica aqui uma dica, né? A despeito da novela não ser bíblica, tem algumas coisas que dá para retermos. Mas preste atenção. Adão e Eva, e mais especificamente aqui Caim e Abel, eles demonstram para nós o ensejo, desejo de atrair a atenção de Deus. Talvez alguns teólogos vão mencionar a árvore da vida como ali um lugar da habitação de Deus, um lugar onde Deus estava, e eles não tinham mais aquele prazer, eles não tinham mais aquele momento. Deus descendo na viração do dia, esse ato de atrair a presença, de atrair a atenção de Deus, era o que estava no coração de Caim e Abel e de toda aquela família. Eles tinham sido expulsos por conta do pecado, por conta da desobediência, e precisava suprir essa necessidade, essa falha, essa queda que eles tiveram. E aí nasce no coração de Abel um desejo de oferecer um animal, e nasce no coração de Caim de oferecer o melhor da terra. Bom, vários textos bíblicos vão mencionar a pessoa de Caim como o maligno, né? Aquele que foi usado, aquele que foi alguém que tirou a vida do seu próprio irmão. Mas existe algo aqui por trás disso que a gente precisa mencionar. O próprio Deus já tinha sinalizado na queda, como disse, pegando peles de animais e tampando a nudez daquele pecado que Adão e Eva cometem. Bom, e isso fica gravado, isso é um ato de pregação, né? Um ato de ensino, isso fica incutido. Talvez em algumas discussões familiares, em algumas conversas, o próprio pai, Adão, poderia ter exalado essas palavras, né? De que precisava haver o derramamento de sangue para que o pecado fosse remido, fosse perdoado, fosse sarado. E é exatamente o que acontece. E um outro detalhe que a gente não presta atenção, Deus tinha amaldiçoado a terra. O sofrimento que eles teriam seria através da terra, porque teriam que trabalhar. E Caim se envolve justamente com a terra. Caim se envolve justamente com o plantio, com os frutos. E é disso que ele leva a primícia para Deus. Então, na verdade, acaba se tornando uma afronta, né? Por isso que Deus não recebe a sua dádiva, né? O seu presente a Deus, sua primícia, e recebe de Abel. Bom, isso a gente precisa entender. Por quê? Eu quero fazer um divisor. Existem dois tipos de religiões no mundo, dois tipos apenas. A de Caim e a de Abel. A de Abel é aqueles que conseguem compreender que é através de um derramamento de sangue que conseguiam chamar a atenção de Deus, porque é através de um sangue derramado que Cristo demonstra o perdão dele para mim e para você. Essa memória, essa lembrança do sacrifício de Cristo é muito vívido em algumas tradições cristãs. E é por aí que a gente deve seguir o caminho. Por isso, a celebração da ceia do Senhor. Quando bebemos do suco, né, e nós somos lembrados pelo apóstolo Paulo, né, acerca do cálice, nós estamos lembrando do sangue de Jesus derramado no madeiro por mim e por você. Agora, do outro lado, também temos a religião de Caim. Aquela que apresentamos presentes para Deus como algo que poderia, talvez, chamá-lo tua atenção. E não é isso que Jesus quer de nós. Ele não deseja que a gente chame a atenção dele. Ele não precisa disso. Ele não precisa que nós venhamos bajulá-lo para fim de troca, né? Não existe. O que existe é um reconhecimento de quem nós somos e de quem ele é. E Abel consegue chegar nesse ápice, né? nesse cume desse reconhecimento, quando ele apresenta para Deus aquele animal, e talvez ali sendo
um balizador, sendo um exemplo para nós, né, um padrão da forma como deveríamos viver. Tanto é que esse é um dos primeiros sacrifícios, né? Na verdade, o segundo. O primeiro, talvez a gente pode sinalizar, como alguns teólogos bem tradicionais nos asseguram, né? O primeiro foi quando o próprio Deus pega a pele de animais. O segundo seria quando Abel oferece um animal do seu rebanho a Deus. Então, entenda, né? A gente tem esses dois tipos de religião. Aqueles que reconhecem quem são e quem Deus é, e a de Caim, que é aqueles que querem apenas fazer barganha, troca. E fé cristã não tem nada a ver com isso. Deus não está preocupado com isso. Não existe nada que eu e você podemos oferecer para Deus para atrair essa atenção de Deus. Portanto, esse primeiro caráter, né, essa primeira conduta de Caim, ela já nos ensina que um coração adorador não é um coração de alguém que oferece algo para Deus com desejo de troca, né? A gente não precisa chamar a atenção de Deus dessa forma. É reconhecer quem nós somos, ok? Vamos caminhar para o segundo exemplo que a gente consegue reter da vida de Caim. Bom, o segundo exemplo que Caim deixa para mim e para você de aprendizado, né, é através da pessoa dele como assassino. O seu ato pecaminoso, né, a Bíblia vai nos ensinar algumas lições muito sérias que a gente pode aprender com esse homem. Primeiro, porque um pecado, ele nunca é consumado da sua forma total, de forma repentina. A gente nunca mata alguém como se não houvesse alguns sentimentos para trás. A gente não consegue cair em adultério sem que antes não tenhamos algumas áreas em nossas vidas, ou até mesmo no nosso matrimônio, que a gente antes não permita que isso seja trincado, pouco a pouco, arranhado. Um caráter arranhado. E por isso que precisamos perceber os detalhes da nossa vida. Satanás, ele é muito sutil em pouco a pouco trabalhar algumas coisas dentro da gente, na nossa família, no nosso casamento, no nosso trabalho, aquilo que a gente tem de mais vulnerável, né? É a forma que Satanás usará para nos destruir de forma completa. Quem nos lembra sobre isso é o próprio apóstolo Tiago, no capítulo 1, no verso 15. Ele diz assim: então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Então, antes a cobiça, a tentação, antes os olhos, né? Depois o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. E um pecado, uma vez consumado, gera morte. Por isso que a gente vai mencionar em alguns momentos, eu repito muito essa retórica, essas frases, né? Muitas pessoas morrem antes da morte chegar. Por quê? Porque às vezes a gente morre aqui dentro primeiro. Nosso caráter vai arranhando, a gente vai permitindo ter desconstruções em nossa vida, até que chega um momento que a única coisa que resta é o pecado consumado, tomando conta de todas as áreas. Por isso que a própria vida de Caim vai nos ensinar que tudo começa de uma forma pequena, vai crescendo até que isso leva à morte. Essa mesma situação acontece com Caim. A gente percebe o seu desapontamento, os seus ciúmes, a sua raiva, e por fim chega no ápice, que é o assassinato do próprio irmão. Então, o ódio do coração dele leva ele a assassinar o seu irmão com as próprias mãos. Bom, esse foi um fato consumado. Esse foi um fato tangível, né? Dava para palpar. Mas, como a gente caminha entre Velho Testamento e Novo Testamento, para a gente entender o que Jesus nos ensina, a gente precisa ir lá no livro de Mateus, para entender sobre o assassinato. Porque às vezes a gente mata pessoas, mas não com revólveres. A gente mata pessoas não com instrumentos agudos, né? Pontiagudos, mas a gente mata com palavras. A gente mata pessoas aqui dentro. Mateus capítulo 5, verso 21,
vai nos ensinar um pouquinho sobre isso. Palavras do próprio Jesus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Perceba. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe perante o altar a tua oferta, vai primeiro e reconcilia-te com teu irmão. E então, volta e faz a sua oferta. Entra de acordo sem demora com o teu adversário enquanto está com ele a caminho, para que o teu adversário não te entregue ao juiz. O juiz oficial de justiça seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairá de lá até que pague o último centavo. A gente percebe nessa leitura Jesus ele dando um nível mais intenso sobre alguns pecados, algumas atitudes nossas, algumas condutas nossas. Jesus ele qualifica não somente a morte consumada de alguém, mas ao desejo da morte de alguém, ao sentimento de vingança, de ódio, de raiva, de ira, a maledicência. Por isso que o apóstolo Tiago vai tecer tantas palavras sérias sobre a língua, né? A forma como a língua pode matar alguém. Por isso, quando eu olho para a história de Caim, eu não posso deixar de lembrar, eu e você, dessa responsabilidade que nós temos em relação ao outro. Não apenas em matar alguém de forma factível mesmo, é um pecado abominável, mas utilizar nossa língua, utilizar as nossas reações, né? Ou dar vazão às nossas reações. O ódio, a raiva, a ira, a angústia, a raiz de amargura, isso faz mal para o outro e para mim. Isso destrói um casamento. Se a gente não tiver uma facilidade de conversar sobre alguns assuntos, é fato que nosso casamento irá falir, irá acabar. Por isso que Deus ele traduz de forma muito clara e muito bela essa beleza do casamento, da intimidade, da comunhão, da cumplicidade, do respeito, ou então com outro, né? A Bíblia ensina através de Mateus: se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Então, isso tudo que envolve o outro, a Bíblia Sagrada nos dá um conjunto, né, de regras e comportamentos que a gente deve ter para restaurar. Por quê? Porque se a gente não restaura, a gente mata. E se a gente mata, a gente peca. E se pecamos, aí o pecado domina a nossa vida. E ai de nós, né, que negligenciarmos aquilo que Deus ensina e não aplicar isso, seja no nosso relacionamento entre irmãos, seja no nosso relacionamento familiar, seja no nosso relacionamento enquanto a sociedade. A gente precisa pensar nisso, porque do contrário, viveremos como Caim. Viveremos vacilante, errante pelo mundo afora, né? Fugindo das nossas questões com o outro, fugindo das consequências dos nossos erros, oriundos de forma de decisões impensadas, como Caim, né? Alimentou a sua raiva, a sua ira, o seu ódio, a sua indiferença ao sentimento do outro. Por isso, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. E volto, né, numa palavra antiga que eu já usei com vocês: precisamos ter afeto. Afeto. Afeto é eu sou afetado por você, você é afetado por mim, e junto nós nos afetamos. Isso é afeto. E esse afeto, sendo regado pela palavra de Deus, produz muita vida. Então, que Deus te dê muita sabedoria, né? Para que a gente não termine como Caim e Abel, né? Para que a gente não conduza nossas vidas desta forma e venhamos ali tropeçar em questões que a Bíblia já é muito clara e muito simples em alguns pontos. Deus te abençoe, tá? Vamos caminhar para o nosso terceiro exemplo sobre a vida de Caim
a forma como o caráter dele nos ensina, né? O seu caráter, a sua conduta, nos ensina algumas lições hoje. Bom, aprendendo com Caim sobre o seu papel de errante, de alguém que iria vagar, né, por conta do seu pecado, a gente observa no versículo 9 uma expressão que se repete na Bíblia versículos antes. Olha comigo no capítulo 4, no verso 9, quando Deus se dirige a Caim e pergunta: disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Acaso sou eu guarda do meu irmão? Preste atenção num ponto. Lembra quando Adão e Eva pecou e se esconderam de Deus na viração do dia, quando Deus iria visitá-lo? E Deus perguntou: Adão, onde estás? Adão, onde estás? E Adão responde, né? Nos escondemos porque nos sentimos vergonha, porque estávamos nus, né? E da mesma forma, Caim também responde a Deus, e Deus faz a mesma pergunta: Caim, onde está teu irmão? E ele responde: acaso sou eu guarda do meu irmão? Eu penso com isso, e a gente precisa entender um ponto. O pecado nos nivela, o pecado nos desmascara, o nosso pecado. E eu menciono isso às vezes quando vamos cear, quando vamos ministrar a ceia. Pecado tem nome. Todos nós somos pecadores e Deus sabe disso. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Por isso, quando Deus se dirige a Abel, a Caim, quando Deus se dirige a Adão, lá atrás, mediante a queda, é a mesma forma como Deus se dirige a mim e a você através do Espírito Santo dele. A única diferença é que talvez o sangue de Abel estava clamando por vingança. O próprio Deus ensina isso. Mas o sangue de Jesus é aquele que faz a justiça por nós. O sangue de Jesus é aquele que aplaca a ira de Deus ao pecado. O sangue de Jesus é aquele que nos purifica, que nos perdoa. Por isso que mencionei nesse exemplo anterior, né, no ponto 2, sobre o caráter de Caim, a nossa necessidade de reconhecer o nosso pecado. A nossa necessidade de chegar para Deus e falar: Senhor, de fato eu sou errante, de fato, Senhor, eu vacilei, eu tropecei, a minha realidade é essa, Senhor, de fato eu errei no meu casamento, na condução da minha família, na condução dos meus negócios, na condução da minha vida de forma geral, eu vacilei. Porque é através desse reconhecimento que irá acontecer a restauração em nossas vidas. Antes do profeta Elias voltar para casa, né, quando ele fugiu e se escondeu na caverna, vocês lembram desse texto? A gente já pregou sobre ele. Deus fez ele reconhecer quem ele era e quem Deus era sobre a vida dele. Por isso que Deus sussurra no ouvido dele e por isso que ele volta pelo mesmo caminho. Então, a gente precisa pensar nisso, precisamos reconhecer que nós somos pecadores. O próprio livro de João nos ensina: aquele que diz que não comete pecado é um mentiroso. Por isso, a nossa necessidade do reconhecimento e experimentar essa restauração de Deus. A gente precisa compreender que quando nós reconhecermos o pecado, nós somos um testemunho vivo do poder transformador de Jesus em nossas vidas. Por quê, pastor? Perceba que Caim, ele, por graça e por misericórdia de Deus, se torna um sermão ambulante, se torna um exemplo vivo do que Deus pode fazer em nossas vidas. A despeito dele realmente ter executado o seu irmão a sangue frio, por graça, por misericórdia, por bondade de Deus, Deus permite que ele reconstrua a sua vida. E a gente percebe que ele edifica uma cidade tempos depois, ele edifica uma sociedade graças a esse recomeço que Deus possibilita a vida dele.
Por isso, a nossa necessidade de reconhecer quem nós somos. É óbvio que a consequência pairou sobre a vida de Caim durante toda a sua vida. Ele tinha a iminência, no verso 14 ele menciona isso, ele tinha a iminência de que alguém poderia matá-lo. Nós temos essa grande tendência, né, de acreditar que aquilo que façamos com o outro, alguém poderá fazer conosco, e era exatamente o que parava na mente de Caim. E Deus coloca uma marca nele de modo que ninguém poderia tirar a sua vida, ou guardaria. Bom, situações assim acontecem em outros textos, né? Mais tarde nós vemos a vida de Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E aí Deus fala, abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Bom, Deus é conosco. Guarda isso no seu coração. Deus é conosco, independente de quem somos. E quem somos não é uma informação ocultada para Deus. Deus sabe quem nós somos. Às vezes, nós ocultamos de nós mesmos. Bom, não viva assim. A gente não precisa viver dessa forma. Com Jesus, podemos ser realmente quem nós somos. Porque Ele vai nos transformar em quem a gente nem imagina que poderíamos ser. Tá bom? Que Deus te abençoe. E por último, algo que eu tenho prazer enorme de sempre mencionar, que é esse poder restaurador da palavra de Deus em nossas vidas, né? É a forma como Deus deixa a gente recomeçar, né? E é a parte mais bela do Evangelho, né? É o recomeço, é rever, é repensar. Todos nós temos essa oportunidade. E não foi diferente com Caim. Você percebe isso quando, em Gênesis capítulo 4, observa na sua palavra aí, no verso 14. Então, capítulo 4, verso 14. A gente percebe o quarto, né? Exemplo de caráter de Caim e a sua conduta, mesmo depois do assassinato. E aí você vê tanto uma frustração, quanto uma promessa, quanto uma realização. Lindo a palavra de Deus. Olha comigo. Verso 14 diz assim, eis que hoje me lanças da face da terra, e da presença do Senhor eu vou me esconder. Serei fugitivo e serei errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Aquele sentimento, né, de que aquilo que ele fez com o outro fará com ele, né? Esse ciclo vicioso do pecado em nossas vidas. Até algo psicológico, né? Às vezes a gente só reproduz no outro aquilo que já fizeram conosco. Então, muito cuidado com isso. Mas no verso 15, Deus diz para ele assim, ó, o Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes, e pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse de morte quem o encontrasse. Então, ou seja, ninguém poderia matar Caim, porque se assim o fizesse, 7 vezes pior aconteceria com o outro. Verso 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Então ele sai da presença do Senhor, passa-se muitos anos e ele recomeça a sua vida. O verso 17 diz assim, e coabitou Caim, né, conheceu ou relacionou-se, né, com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Olha, coabitou e deu à luz a Enoque. Teve um filho, um bebê. E edificou uma cidade e chamou essa cidade de Enoque, o nome de seu filho. É lindo esse poder restaurador. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, e Metusael Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e outra chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi pai daqueles que o habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artifício de instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá, e a história continua. Recomeço, meu irmão. Recomeço. Ouça esse quarto exemplo, né, de Caim como um incentivo, uma motivação, como uma mola que te propulsiona para frente. A nossa história, ela não termina quando pecamos. Na verdade, pode ser ali um recomeço de uma nova vida em Cristo Jesus.
Então, se nós temos um coração de adorador, em algum momento isso é roubado de nós, recomece. Se em algum momento você se tornou um assassino, né? Não só talvez de fato consumado, mas às vezes na vida do outro, né? Com palavras, recomece. Se em algum momento a gente se torna um errante, um vacilante pela vida, como que alguém que vagaria, cheio de falhas e pecados, sem conseguir recomeçar, recomece, porque Deus nos proporciona isso. E, sobretudo, edifique. Viva esse quarto atributo da vida de Caim. Seja um edificador. Viva a sua vida contando cada dia, né? Aproveitando cada oportunidade, jogando todos os dias sementes, porque um dia voltaremos colhendo e queremos voltar contentes, cheios de alegria, entendendo que construímos as nossas vidas regada do cuidado de Deus. Que Deus te abençoe. Uma quarta-feira ainda, um restinho de quarta-feira ainda abençoado. Medite nessa palavra, mergulhe, deseje viver esses princípios que a palavra ensina para nós, né? Não se entregue. Permita que o poder transformador da palavra, através do sangue de Jesus, entre em sua vida. Que a graça, a paz e o bem de Jesus possa inundar teu coração, lhe dar sabedoria e direção e muita coragem nesse tempo que nós estamos vivendo. E assim nós dissemos amém. Amém. E amém. Até domingo, 9 horas da manhã e também às 7h30 da noite. Deus te abençoe. Pastor Fabrício por aqui. Qualquer coisinha, você tem o nosso contato, pode entrar em contato conosco para a gente conversar e orarmos um pouquinho. Deus te abençoe.